então para mais uma aula desse módulo, que é resoluções e formatos. Por que essa aula é importante? Cada janela que a gente chama, que é onde o vídeo vai ser exibido, vai te demandar um tipo de formato e forma diferente de resolução e formato. Se você vai passar no cinema, é um tipo de resolução e formato. Se você vai passar na TV, é um tipo de resolução e formato. Se você vai passar nas redes sociais, na internet, é um tipo de resolução e formato. Então, igual eu falei no briefing, você vai entender qual que é a sua plataforma. E aí, quando você sabe qual é a sua plataforma, você vai saber que resolução e formato isso foi gravado. E aí, dentro dessa resolução, como foi gravado, se você é só editor de vídeo, você vai procurar saber ali, quando o vídeo já estiver gravado nas propriedades, que resolução e formato ele está. Por quê? Porque aí no programa de edição tem que estar compatível com isso, tem que estar compatível com a resolução e formato que foi gravado. E na hora de exportar, de fazer o delivery desse vídeo, tem que estar nessa resolução e formato. E alguns codecs você pode até modificar dentro do programa na hora de entregar o vídeo para o cliente final. Que talvez ele vai postar nas redes sociais, mas também vai passar em algum programa de TV, digamos assim. Então, para o programa de TV e para as redes sociais, você vai entregar esse vídeo pronto de forma diferente. E aí você tem que dar render nesses dois vídeos, né? Nesse um vídeo, mas de duas formas diferentes, tá bom? Por isso que você tem que entender a resolução e formato de cada câmera, como que é gravado, mesmo que não vá ser você que vai gravar, mesmo que você só vai editar, mas você tem que entender como que foi gravado, qual que é o formato e qual que é o formato desse delivery, dessa entrega, para você entregar no formato certo, porque isso vai te poupar dor de cabeça. Então vamos lá. Cada plataforma trabalha com um tipo de resolução e upload diferente. Então, se a sua plataforma é o YouTube, você vai lá e colocar YouTube resoluções. E você vai ver o tipo de resoluções que o YouTube trabalha e que tipo de upload ele trabalha. Porque aí você tem que estar dentro daqueles parâmetros. Porque assim vai te permitir ter um vídeo de maior qualidade dentro da plataforma. Então, entenda a resolução e formato de cada plataforma da qual você está trabalhando. Entenda as configurações da sua câmera e leia o manual. E, se não for você que está gravando, se você só está editando, pergunte à pessoa que está te entregando esse vídeo em qual resolução foi gravado, em qual log, em qual formato. Algumas informações vão estar lá na propriedade, né? Igual eu falei, o formato, a resolução, né? Vão estar lá, o codec vai estar lá nas propriedades do vídeo e você vai conseguir ver. Mas o log, por exemplo, o log ele não se apresenta nas propriedades do vídeo na hora que você olha lá, na hora que você abre dentro do computador. Então, perguntar em que log foi gravado. Por quê? Você precisa saber essas informações porque cada câmera tem um codec e vários tipos de resolução da qual ela trabalha. Mas cada câmera também tem um tipo de log diferente. Então, vamos supor, a pessoa usou Cine em vez de log. Então, o Cine, ele é uma ciência de cor diferente do log, a forma com que eles trabalham. Vão te permitir coisas diferentes na hora do color grade. E aí você tem que entender isso. Qual que é o codec ali que você vai usar? Qual que é a interpretação que você vai usar para cada um? Vamos supor, o Cine ele tem um range maior que te permite uma colorização sem que se estoure muito a imagem, dependendo do que você for fazer. O log, os pontos altos de luz, ele costuma dar um pouco estourado. E aí, na hora de editar isso, na hora de fazer o color grade, costuma às vezes ser um pouco complicado, dependendo de onde esse vídeo foi gravado, como esse vídeo foi gravado. Então, o que é o pixel? O pixel nada mais é que essa soma de quadradinhos. Então, quanto mais quadradinho tiver numa imagem, mais pixels ela tem. E quanto mais pixels ela tem, maior a resolução. Então, o que é resolução? Nada mais é que uma junção de quadradinhos chamado pixels, que é a resolução da imagem. Então, quanto mais quadradinhos a gente tem numa foto, mais informação. Se mais informação a gente tem, é um vídeo mais nítido, é um vídeo melhor, porque ele tem muita informação para te entregar. E isso é a resolução do vídeo. Então vamos agora ver que tipos de resolução de vídeo a gente tem. Olha só, tá aí para você ver, ó. A gente tem a primeira resolução aí que era muito trabalhada quando a gente ainda tinha VHS lá, era a nossa maior resolução, era chique pra caramba, que é o 1080 por 720. Ele é o famoso HD. E aí, como as TVs de tela de LED surgiu essa outra resolução, que nada mais é do que 1080 por 1020. A gente chama ele de Full HD. E aí surgiu depois
por 3.840 por 2.160, que é o nosso 4K. E aí a gente tem outro que não é muito utilizado, é utilizado mais em cinema, mas tá cada vez sendo assim. O 8K, hoje com as Blackmagics, que as Blackmagics estão acessíveis para você gravar, né? Tem gente que tá comprando aí, utilizando já a Blackmagic para publicidade pequena, sabe? De pequenas produções, que antes eram usadas só para grandes produções. Então, o que a Blackmagic faz? Grava 8K. A minha Sony grava 4K, não grava 8, mas a Blackmagic já é uma câmera de cinema que não é usada muito em cinema, porque existem câmeras melhores, mas ela é uma câmera voltada para o cinema, que consegue colocar lente de cinema nela e tal, ela grava 8K. E como ela tá uma câmera acessível hoje, tem muito material de publicidade, que são materiais simples, de baixo orçamento, que são gravados com ela. Curtas independentes, principalmente curta independente, usa o 8K. Mas o 8K, ele não é tão acessível, ele é mais usado para cinema, tá? Então, hoje, assim, a resolução que a gente consegue chegar em qualquer lugar que você vai achar ela é o 4K. Então, a gente tem aí o 8K, ó, que é 7.680, 4.320, que é a maior resolução, assim, hoje, que a gente costuma trabalhar. Então, essas são algumas resoluções que você tem que saber, porque na hora de você for editar lá o programa, você tem que criar o projeto. E quando você vai criar o projeto, você já coloca a resolução que você está trabalhando. Então, o que você vai fazer? Olhar que resolução foi gravada esse vídeo, e aí, dentro do programa, você vai colocar a mesma resolução. Afinal de contas, você quer um vídeo de qualidade. Mas você pode fazer outras coisas também. Por exemplo, eu tô gravando isso aqui em 4K, mas provavelmente eu vou exportar em Full HD, porque ele roda melhor na plataforma. E não tem necessidade de você ver uma videoaula com tanta resolução assim. E na plataforma ele vai rodar melhor, né? E é mais viável, porque é o que a plataforma pede em Full HD. Mas aí eu tô gravando em 4K por quê? Porque eu tenho melhor resolução para eu trabalhar. Entende? Você pode fazer essas jogadas de resolução dentro do seu programa, gravar em uma resolução e depois exportar em outra. Mas aí você tem que entender o porquê que você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu consigo ter mais resolução para trabalhar, com mais qualidade, mas aí eu consigo exportar numa resolução um pouquinho menor para rodar melhor dentro da plataforma que eu estou jogando o curso. Porque aí é a resolução que a plataforma pede, entendeu? Então eu faço isso, mas eu sei exatamente por que eu estou fazendo. Então entenda a sua necessidade e faça isso se for sua necessidade, tá bom?